Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, do episódio podcast Culturas e Times Fortes. No episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como era a vida dessas empresas sem trabalhar a cultura organizacional e como é agora, e o que é que você pode aprender como empresário a planejar estrategicamente 2025, criando culturas e times mais fortes. Queria eu apresentar aqui primeiro cada um deles, né? Primeiramente, PC, Paulo César, da Eternei Construtora. Seja muito bem-vindo, PC, pernambucano. Tony ali, da Tom Roy, talvez um dos restaurantes mais antigos aí de São Paulo, que ainda estão na ativa, né, Johnny? Você acabou de assumir aí a sucessão da empresa em São Paulo. Tô devendo uma visita minha lá no seu restaurante também. Tô em falta, mas vamos marcar. Tem o Andrezão aqui também, carioca, né, André? Que tem um escritório de advocacia. A gente tem a Carol. Carol, que é sócia e dona também da Copjui, tá? Ela vai apresentar um pouquinho depois a empresa. E temos o Lorivaldo. Lorivaldo é mineiro, né, Lorivaldo? Esse sotaque aí um pouco mais, né? Tranquilão, tranquilinho e tal, mineiro. É Hot Caldas, Lorivaldo. Hot Caldas, né? Então, eu queria apresentar e queria que vocês se apresentassem um pouquinho de maneira bem breve aí para a gente começar esse papo de hoje. E eu acho que é um papo que a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, né? Mas não no sentido da cultura de abraçar a árvore, não no sentido cultura que é um frufru, né? Que é como 99% das empresas hoje no Brasil e no mundo olham, tá? E só o fato de vocês estarem aqui, galera, primeiro ponto, são clientes nossos, são clientes EP+, são cases EP+, tá? Só em vocês estarem aqui, eu queria reconhecer vocês também por tudo que vocês estão construindo, vocês estão criando empresas com propósito, né? Vocês só em estarem trabalhando cultura organizacional, vocês estão levando o nível da empresa de vocês para um outro nível de maturidade. E a linguagem do mundo dos empresários, ela é resultado e crescimento, resultado e crescimento. Eu queria muito começar que o nosso papo também fosse pautado nisso. É um papo voltado para empresários que estão em rápido crescimento, todo mundo aqui buscando crescimento rápido, todo mundo buscando resultado, mas entender também que resultado talvez seja meio para a gente alcançar os objetivos. Aliás, o resultado é sim, né? Tem um meio para a gente alcançar isso. Então, sejam muito bem-vindos. Johnny, se apresenta aí para a gente, depois vou passar essa bola aí para PC, depois Carol, depois Lorival, depois André. Meu nome é Johnny, uma honra estar aqui. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que está aqui participando junto comigo nesse propósito, né, da gente ser pessoas melhores, inclusive, porque acho que o propósito disso não é só a gente transformar a empresa, se bem que a gente bem aprendeu que a empresa é reflexo do dono, então nada como a gente também poder se transformar e a gente entender o que a gente quer, o nosso propósito, da onde a gente quer levar essa empresa e todo mundo reverberar na mesma frequência. Acho que isso é fundamental para a gente entender o que realmente é cultura. E, bom, a Tom Roy hoje é um dos restaurantes mais antigos de São Paulo, chinês praticamente 100%, 99,9% de certeza que é o restaurante chinês mais antigo hoje do Brasil, então é um fardo bastante grande da gente levar essa história adiante e continuar por mais 56 anos dessa jornada. Sem cultura, com certeza isso não iria para frente. Então, venho no momento mais que oportuno da gente conhecer como é que isso funciona, conhecer o Guilherme, a estrutura, o projeto, a equipe toda, para a gente seguir em frente da melhor e mais saudável e organicamente possível. Muito bom, Johnny. PC, se apresenta para a gente aí. Boa tarde a todos, eu me chamo Paulo César, como o Guilherme, meu conterrâneo, falou aí, sou pernambucano, sou diretor aqui da Eternei Construtora. A gente implementou e divulgou o nosso código de cultura aí, salvo engano, em abril desse ano. O programa com o Guilherme começou aí em janeiro, né, Guilherme? Começo do ano. Em abril a gente conseguiu declarar nosso código. As mudanças são muito latentes, muito visíveis. A gente sente, meu time sente, o mercado sente. Mas voltando um pouco aí para a apresentação da gente, a gente é uma construtora que atua no litoral pernambucano aqui, com um lugar muito turístico, então são imóveis voltados para isso. E vamos falar aqui ao longo da
nossa jornada aqui, o quão foi proveitoso e como melhorou o nosso negócio depois dessa imersão com o Guilherme, dessa declaração do nosso código, e agora, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, da manutenção e até desenvolvimento dessa nossa cultura, né? Acho que é isso. A gente hoje está com 200 funcionários, um pouco mais de 200 funcionários, e vamos lá, vamos para o resto da conversa aqui para a gente deixar, falar para o mundo todo o quão bom é a gente ter a certeza da nossa própria cultura e desenvolver isso, né? Vamos embora. Muito bom. Show de bola. Carol, quero ouvir você um pouquinho. Fala um pouquinho do teu negócio, o que você faz, quantos colaboradores você tem, antes da gente entrar aqui e falar sobre os desafios um pouquinho. Certo. Bom, então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou a Carol, tenho 29 anos, trabalho na Copa Ijuí, né, então é a nossa empresa. Foi fundada pelo meu pai e pelo o outro sócio, Carlos, né, então a gente é uma empresa que vende e loca equipamentos de impressão, né. Hoje a gente tem 28 pessoas trabalhando conosco. Quando a gente começou, o nosso plano foi lá em final de maio, se eu não me engano. Apresentamos o código lá em julho, no final de julho, né? E a gente cansou de ficar na mesma reclamação, né? De coisas que aconteciam e que a gente não conseguia resolver e a gente fazia diferente, mas nunca trazia um resultado. E aí, quando a gente começou a implementar algumas coisas de cultura organizacional junto com a IP+, a gente vê como um direcionamento e uma clareza do que a gente faz, do porquê a gente faz, e levar isso para o nosso time faz a diferença, né? O alinhamento, as pessoas entenderem a importância e a nossa missão, do que nós estamos ali fazendo todos os dias, né? Então, tem sido bem desafiador, né? Mas também tem sido muito bacana o resultado que isso tem trazido no decorrer desse ano. Sem dúvida. Acho que desafio todo mundo vai ter, né? Eu brinco que o que a gente vende aqui não é uma fórmula mágica, né? Acho que trabalhar é difícil, viver é difícil, empreender é difícil, liderar gente é difícil. A gente vai ter que escolher o nosso difícil, no final das contas, né? Mas é muito trabalhoso. É trabalhoso implementar cultura. Como cuidar da saúde, como cuidar do relacionamento, como cuidar da dieta. Mas pior ainda é ficar do jeito que tá, né, Carol? Com gente ruim, gente errada, gente desalinhada, gente desengajada, que não resolve problema, que não entrega resultado. Então, imagino que tem muito empresário aqui que deve ter tentado de tudo, menos trabalhar cultura. Mas que bom que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Lorivaldo, se apresenta aí pra gente, meu irmão, teu negócio, quantos funcionários você tem hoje? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos aí. Um prazer, obrigado por estar aqui com vocês, compartilhando aí as experiências, né? Isso engrandece muito, ajuda muita gente. Nós trabalhamos com telecomunicações e informática, entregamos internet e entregamos um serviço de suporte ao mercado corporativo em tudo que se refere à infraestrutura de informática, né? Goiano, viu, Guilherme? A gente tem muita influência do mineiro aí, somos aí praticamente muito misturados, mas eu sou goiano. E para nós, assim, envolver com a EP e o processo de implementação de cultura organizacional foi fundamental. Nós estamos aí, você pediu para dizer, perto de uns 160 funcionários, né, pessoas trabalhando conosco. E envolver com cultura, implementação de cultura com a EP foi fundamental, um marco realmente. E isso trouxe para nós, inicialmente, como disse o Johnny ali, né? É um melhoramento antes de qualquer coisa de pessoas. Nosso problema era gente, você falou desde o princípio. Qual que é o nosso problema, gente? E aí, logo de cara, eu também já me incluí, eu sou gente. Então, a gente já começa conosco. Então, a gente fez um trabalho, eu tenho sócio, nós já começamos um trabalho conosco mesmo. Onde é que nós estamos? Como é que nós estamos posicionados? Quem somos nós? Como é que nós atuamos? O que nós queremos? O que vai virar? Nós começamos um trabalho muito bom. Então, assim, para nós, foi muito bom, porque começou exatamente onde precisava. Cultura não, também dito, cultura é uma única atividade que não dá para delegar, não dá para terceirizar. Então, começa conosco.
E daí isso expandiu tudo aí, né, de conhecimento, e realmente a gente está num processo aí de muita melhoria, muita gente boa com a consciência expandida e disseminando ali, né, fazendo isso e permeando aí toda a nossa organização. Coisa boa, coisa boa. Assim, ó, eu falo que o que mais impede as empresas de crescerem é a gente. O maior vilão que impede as empresas de crescerem é a gente. Mas a gente também é gente, feito o Lorivaldo falou, e às vezes começa na gente. O que mais influencia o resultado de uma companhia, às vezes, é o dono, né? Então, eu vejo que o empresário brasileiro, eu não sei se vocês concordam comigo, para passar a bola para a André, e a gente talvez já entrar nos desafios aqui e a gente fazer um bate-papo, tá? Interage um, interage outro, como é que era antes, como é que era depois, mas assim, o empresário brasileiro é muito diferente do empresário americano. O empresário brasileiro, ele foca muito mais em estrutura do que estratégia. E aí é aquele empresário que ele é o Rambo, sabe? Ele bota o dinheiro na frente, investe em máquina, em equipamento, em estrutura, em recurso, em gente, e sai tentando fazer, e sai se quebrando inteiro, sai se lascando inteiro. Quando ele está mal, quando ele está cansado, quando ele não aguenta mais, é que ele vai buscar estratégia. Quando ele já tentou de tudo, é que ele vai buscar estratégia. E às vezes, cara, é o pior caminho que tem. O americano já é diferente. Ele trabalha muito mais estratégia do que estrutura. Por quê? Porque se eu tenho uma estratégia alinhada, toda a estratégia que foi desenhada lá em cima, principalmente em vocês como dono, nos sócios, ela reverbera para o tático, reverbera para o operacional, reverbera para a empresa inteira, né? E o que a gente às vezes acaba fazendo é o contrário, a gente começa pela estrutura e sai fazendo de qualquer jeito, esquece de estratégia. E cara, negócio, eu fiz uma mentoria recentemente com o Flávio Augusto, semana passada, ele fala assim, cara, modelo de negócio é muito maior do que a genialidade do empresário. Às vezes o empresário que ele é gênio e que ele é muito executor, se ele tem um modelo de negócio ruim, ele não vai prosperar. Se ele tem as pessoas ruins, ele não prospera. Agora, uma genialidade do empresário mediana, com um modelo de negócio muito bom, com estratégia, com clareza, com direção, com visão, vai sempre explodir a concorrência. Então, é o que talvez a gente está começando a fazer agora. Quando eu trago cultura, eu começo a ver coisas que eu não via. Eu começo a ter uma clareza e uma expansão de consciência maior. Eu começo a alinhar isso com meus sócios. Eu começo a entender quem são as pessoas que eu gostaria de ter e quem são as pessoas que eu não vou ter. E aí parece que tudo começa a andar e fica mais fácil, né? Andrezão, se apresenta para a gente aí rapidão, fala um pouquinho do teu segmento, quantidade de funcionários você tem, que eu quero entrar aqui nos desafios para a gente bater um papo aqui. Bom, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, é uma honra fazer parte de uma comunidade de empresas que não visam apenas o lucro, mas também um senso de propósito muito claro como empresa, né? Um cuidado com as pessoas, os colaboradores e a cultura organizacional. Eu faço parte de um escritório familiar, somos um escritório de advocacia, Vargas Farias Advocacia. Nós lidamos com benefícios do INSS, oferecemos soluções para todos os benefícios, aposentadoria, benefícios por incapacidade, pensão por morte, e estamos aqui com uma estratégia de atuação em esfera nacional. Nosso escritório fica no Rio de Janeiro e estamos no processo aqui de implementação do nosso código de cultura. Apresentamos para a nossa equipe na semana passada e desde o momento em que eu entrei no programa da EP+, em julho, participei da imersão sobre cultura organizacional, eu passei a finalmente ter clareza do que é a cultura organizacional, porque antes você conhece o termo, ele é familiar, mas você não sabe de fato o que significa, né? E se você não sabe o que é a cultura, não tem clareza disso, você não tem clareza do propósito da sua empresa, do porquê ela existe, que diferença, que impacto ela está causando verdadeiramente na sociedade, nos próprios colaboradores também, que pertencem à empresa, aonde você quer chegar
né? Qual é o seu jeitão de ser como empresa, que pessoas você quer atrair. E desde então a gente tem buscado implementar tudo isso. Muito bom, galera. O que eu queria que a gente fizesse agora? Vamos fazer um bate-papo de desafios, né? Aí não vou puxar nenhum de vocês não, mas a gente trocar entre a gente e vamos fazendo como se fosse uma conversa, tá? A pergunta que eu queria fazer pra gente é o seguinte: quais eram os desafios? Imagina o mundo de vocês e a empresa de vocês ali, volta para o momento antes de vocês conhecerem a gente. Quais eram os desafios que vocês viviam? Quais eram os problemas que vocês tinham? Quais eram as dores que vocês enfrentavam ali antes de saber e antes de conhecer, inclusive, cultura organizacional? O que é que vocês imaginavam que era? O que é que vocês já tinham tentado? Quais eram os desafios que vocês tinham? Guilherme, eu vou puxar aí. Você já deixou a dica aí, né? Acho que a gente era o Rambo, né? Faca na canela, todo lado você tem uma armazinha, um negócio, e ir muito para a briga e conseguindo resultados e nesse desafio, estar preparado para um combate a qualquer momento com qualquer inimigo. Era mais ou menos assim. E agora eu acho que a gente continua sendo esse combatente, né? Eu acho que a gente continua o combatente, mas a gente não está sozinho. Nós aumentamos aí o nosso exército, estamos organizados, estamos aí agora não andando e pronto para qualquer inimigo ou para qualquer desafio. Nós agora estamos escolhendo, né? Nós agora estamos planejando, nós temos um planejamento antes da gente estar nessa guerra, nesse desafio, nós temos nossas armas, mas agora nós estamos usando ela na hora certa, colocando a arma certa para a pessoa que tem a habilidade de manusear essa arma, né? Então nós estamos distribuindo as atividades aí a toda a capacidade do Rambo em todo o nosso pessoal. Quem não tem capacidade de usar arma nenhuma ainda, né? A gente está treinando e descobrindo onde é que a gente vai colocar esse soldado aí, como é que vai ser. Pegando aí o seu exemplo aí que você deu aí do Rambo, eu fiz aí para você aí um antes e depois aí dessa guerra. No nosso caso, a gente sentia muita dependência em mim, no meu pai, que nós também somos uma empresa familiar, né? E trabalhamos juntos o meu esposo, o meu pai e o meu irmão, mais o nosso sócio. Né? Então, a gente percebia uma dependência, assim. Se nós estávamos, estava tudo andando. Se nós não estávamos, começava Carol, 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 e Antônio, 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 né? Eu saí de licença maternidade, voltei, tava um caos. Voltei, entre aspas, porque eu fiquei 3 semanas fora, mas eu não consegui ficar mais tempo fora da licença por conta de que tava colapsando. E chegou um ponto que a gente percebeu que a gente precisa que as pessoas tenham autonomia. E elas só vão ter autonomia se a gente der para elas. Né? Uma das frases que a gente escutou tanto nas conversas com a IP+, é: o óbvio precisa ser dito. Né? E se essas pessoas não souberem o porquê elas estão fazendo o que estão fazendo, elas não vão conseguir ter essa autonomia. Então, acho que foi muito mudar o nosso posicionamento. Nós tivemos um crescimento pessoal muito grande. Eu, particularmente, tive muito grande. Mudei minha postura mesmo. Eu brinco que eu sou uma bruxa, que os gringos me chamam nos bastidores. Eu sou chata, mas eu sou chata porque eles vejam que precisa acontecer o que tem que acontecer. E hoje ninguém questiona mais, né? Faz quase 5 meses. No início, alguns não gostaram, os que não gostaram ou mudaram o posicionamento aos poucos ou saíram, né? Então a gente está deixando muito claro qual é a nossa missão, qual é o nosso motivo de estar ali, aonde nós queremos chegar e que quem quiser entrar conosco vai se engajar automaticamente. Aproveitando o gancho, a gente também tinha essa dor de ser um escritório, uma empresa que depende muito dos sócios, e também o desafio era tentar implementar a gestão sem cultura. Né? Quando a gente tenta implementar a gestão sem cultura, como
erguer um prédio sem a base, sem os alicerces, os fundamentos. A gente aprende isso muito bem aqui no programa. E, de fato, eu não tinha essa clareza da diferença de gestão, de cultura, então foi necessário a gente dar um passo para trás, olhar para a nossa... da porta para dentro, como o Guilherme fala, ao invés de olhar da porta para fora, olhar os nossos problemas aqui da porta para dentro. A gente tinha muitos problemas de comportamento, então um turnover alto, e tudo isso vem sendo corrigido. Boa. Eu partilho da mesma dor de todo mundo aí, ó. Partilho da mesma dor aí de empresa familiar, gente. Não tem por outra. Ainda mais quando a gente fala de sucessão, não só de uma, mas 2 gerações. Então, assim, o negócio é mais embaixo, sabe? Estou na 3ª geração, então você vem sucedendo a costumes, cultura até, né? Sempre funcionou dessa maneira, a gente sempre vai fazer dessa maneira, e além reverbera do que os funcionários que têm mais de 30 anos de casa, 20 anos de casa, então sempre fiz dessa maneira, vai funcionar assim, e assim a mudança é muito difícil, né? Confesso que eu já tentei de tudo antes de chegar em cultura, tentei processo, tentei equipamento, tentei tudo que possa imaginar, como o Guilherme bem falou, mas nunca tinha imaginado cultura propriamente, quando a gente falou sobre cultura organizacional. E aí depois que eu entrei no programa, a gente começa a pensar principalmente o nosso modelo de como a gente pensa, de como a gente é e de como a gente precisa ser. E aí a gente entra numa briga, entre aspas, uma briga familiar primeiro, que é a gente mostrar como é o caminho que a gente quer seguir. Porque dali para frente, quem vai ter que tomar as rédeas do negócio somos nós, e não mais o pai, o avô, enfim, eles já não vão estar mais entre nós. Então, como que a gente precisa dar essa cara e como é que a gente precisa dar o jeitinho para que aquilo fique realmente mais orgânico, mais saudável, que as pessoas entendam para onde a gente precisa ir, todo mundo que quer ir junto vai entender, e quem não quer, naturalmente vai sair. E é isso que acontece, né? Depois que a gente faz a declaração do código, é natural, até mesmo antes, né? Vou até citar que eu fiz alguns rituais antes de declarar o código, e muitas das coisas a gente já percebeu que as pessoas começaram a ficar um pouco incomodadas. E com esse incômodo de poucas coisas, por exemplo, um ritual de gratidão, as pessoas não entenderam por que serviu, para que serviu, e aquilo já foi tornando claro para onde a gente queria seguir e com quem a gente queria seguir. Então, automaticamente, algumas pessoas já pediram para sair. Isso foi muito legal, muito saudável, sabe? Então, uma empresa com cultura e sem cultura é um divisor de águas. Então, existe um Tom Roy antes e um Tom Roy depois. Pegando o gancho aí, pegando o gancho de Johnny aí, Guilherme, Johnny, na verdade, se você for perceber aí, todos basicamente levam para o mesmo caminho, mas também sendo objetivo na tua pergunta, o que eu acho que mudou principalmente foi essa clareza, né? Porque, tipo, a Johnny falou que empresa com cultura, mas empresa sem cultura, na verdade todo mundo tem cultura, né? CPF ou CNPJ, mas estar claro essa cultura é que é a grande sacada, né? Guilherme não implementou minha cultura, Guilherme me deu a clareza através dos métodos dele do que é de fato minha cultura, e eu externei isso. Aí, a partir desse momento, fica tudo muito mais fácil para quem é que está engajado comigo, quem é que vai trabalhar comigo, quem é que está comigo que não tem toda essa cultura. E aí já saiu gente aqui por falta de cultura, de estar com a mesma cultura que a gente, está engajado com a minha cultura, e como entrou gente que está engajado com a nossa cultura e está conosco até hoje, né? Então, eu acho que se eu fosse elencar, Guilherme, respondendo objetivamente a tua pergunta, se eu fosse elencar, a principal diferença é essa. A clareza nos faz tomar decisões que nós não tomaríamos antes, e ficava um negócio meio obscuro, a gente não sabia o que fazer, será que é isso mesmo? Não, agora não, tá claro, velho, tá claro, é tomar a decisão baseado na clareza que é a minha cultura hoje, que tá fortíssima, não só para o meu time, mas como para o mercado também, entendeu? Até não é só meu time interno, meus parceiros também. Tem parceiro que, depois que eu estava com a minha cultura definida, não faz sentido eu andar com ele. Ao passo que outros que eu não estava andando, sim,
entende? Então, acho que é isso, Guilherme. A clareza faz a gente tomar decisões mais assertivas e congruentes ao nosso negócio, entende? E essa clareza aí, Guilherme, só completando aí, Guilherme, A gente como empresário, fala, Lorivaldo. essa clareza aí que o colega acabou de colocar, com a instrução, a gente também está descobrindo aqui, no caso que eu dei o exemplo do ramo aí, soldados mais fortes que a gente pensava, sabe? Você também acha pessoas que somam mais do que você imaginava. Tá me encontrando muito. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, como empresário, tem um negócio chamado liberdade de escolha. É um dos poucos bônus que a gente tem como empresário. É escolher com quem eu vou trabalhar. Escolher com que serviço eu vou trabalhar, qual produto eu vou vender, quais fornecedores eu vou ter. E às vezes o trabalho de cultura me dá até essa clareza, que talvez aquele fornecedor, aquele parceiro estratégico, aquele cliente, aquele investidor, talvez não faça sentido, né, tá mais. E aí eu queria entrar numa outra pergunta, que eu acho que é o seguinte: o que vocês, cultura, quando a gente olha no Brasil, cultura é um elemento, uma das matérias e um dos elementos mais subjetivos do empreendedorismo. A gente não toca, a gente não vê, a gente só sente que ela está lá, a cultura ela existe, mas o nível de clareza do que é cultura e a importância dela hoje no mercado empresarial ela é muito pequena. Pouquíssimas empresas, 3 a 5% sabem o que é e a importância disso. Imagino que talvez há poucos meses atrás vocês também não sabiam. O que vocês tentaram fazer antes de conhecer cultura na empresa de vocês? Porque tem empresa aqui que tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. O que vocês tentaram fazer e gastaram tempo, energia, dinheiro antes de trabalhar cultura? E não necessariamente deu resultado. Eu tentei contratar uma consultoria para ajudar. Falei, deve ser processo, vamos trocar tudo aqui. O processo antigo não tem nada a ver com agora. Eu tenho uma cabeça, meu pai tinha outra. Vamos contratar alguém para falar, vamos reordenar tudo. Não adiantou. Ai, não, então deve ser eu mesmo. Então, deixa eu tentar mudar para eu mesmo ir lá falar. Também não deu certo. Deixa eu tentar trocar algumas pessoas ou colocar mais pessoas. Também não deu certo. Vamos, tira essa pessoa aqui que essa pessoa aqui não tá legal. Vamos, também não deu certo. Vamos incluir mais um tipo de serviço. Também não deu certo. Enfim, um monte de coisas. Indo nessa linha também, ano retrasado, a gente começou a ver que tinham alguns problemas de processo. E aí começamos processo aqui, mapear processo e tá errado, enfim. A questão, acho que a grande questão, talvez de todas as empresas, é que a gente é operacional. A gente aprendeu a ser operacional. Se a minha tarefa é ser atendimento, eu sei que eu tenho que ir lá atender o telefone todo dia, toda hora. Mas por que eu faço isso? Né? Então, a gente reclamava sempre das mesmas coisas. Eu tive uma consultoria também que vinha presencial. Ela ajudou, sim, mas ela chegou num ponto que depois dali não foi mais, né? Então, a gente percebeu que precisava de uma coisa além, que para a gente pudesse parar de reclamar das mesmas coisas. Mas, quando eu encontrei a IP+, eu não tinha noção do tamanho que isso iria, do que ia mudar na empresa. Achei que seria uma questão mais pessoas, mas mas abrangeu muito mais coisas. A parte de planejamento, por exemplo, nós não fazíamos, né? Então a gente abriu a nossa cabeça para muito mais coisa. A parte de você pensar para um ano para frente. Não, a gente sempre foi daquele assim, apaga o fogo que tem hoje e amanhã a gente apaga o de amanhã. Então, tentamos todas as formas possíveis e até o meu pai, com o Carlos, que é o sócio, quando eu trouxe, falaram, mas a gente já tem a nossa missão, nossos valores. Tá, mas cadê? Aonde que tá? Ninguém sabia. Né? Então, já tínhamos tentado tudo, eles já tinham até desistido de fazer mudar, né? Então, foi bem bacana nesse sentido. Então, nós acho que fomos assim nós já sabíamos que o nosso problema era a gente, né? Mesmo que não assim tão bem concebido. Então a gente trocava pessoas. Só que não troca corretamente. Não faz a seleção por valor. E aí você troca a pessoa, não mudou nada. Você trouxe uma pessoa que achou que era boa demais, tem um currículo e tudo e tal, e não mudou.
Aí a gente vai lá e dá todo aquele suporte enquanto está trocando, fala aquele processo de um saindo e outro entrando, aquele negócio, e a gente se ajudando ali, todo mundo com o que já tinha, né, trabalhando. E isso foi andando dessa maneira, né? Então acho que o grande ganho aí, né, são muitos, mas no nosso caso, entender pessoas e como a gente melhorar a gente mesmo e melhorar pessoas. Acho que é aí que deu aquela tranquilizada. Tô contigo. Aqui é parecido. Coisa boa. Igual também, PC? É bem parecido com o Evaldo aí, bem parecido. Se eu fosse respondendo a tua pergunta aí, o que é que mudou antes e depois, é essa forma de contratar sem ter esses parâmetros que hoje a gente tem, essas certezas que hoje a gente tem. Né? E não só contratar, como tirar também. Né? A gente estava nos bastidores contando aqui, acho que quem foi que falou aqui, que tirou alguém que já tinha 9 anos de casa, não lembro quem foi de vocês que falou que tinha. Foi tu, né, Carol? Isso aí. Pois é. E aí, assim, eu acho que é muito sobre clareza, né? Se fosse traduzir talvez esse trabalho em uma palavra, é clareza. A gente já deve ter tentado de tudo. A gente começa a crescer o negócio, o crescimento rápido, ele gera caos, ele gera desordem, ele gera desestabilização, né? E o crescimento é bom, mas não é gostosinho, dói. E é o ônus também de eu ter contratado errado. Eu começo a crescer muito rápido, começo a botar um monte de gente errada, um monte de comportamento errado, a cultura começa a se diluir, eu começo a voltar para o caos, de um modo geral. Né? Mas aí vamos pensar assim, como foi que vocês chegaram até a gente, até a EP+, e por que vocês decidiram tomar essa decisão de acreditar, de investir em cultura? Porque vocês já tinham tentado de tudo, vocês já tinham tentado melhorar processo, consultoria de RH, consultoria de gestão, melhorar, trocar time, contratar gente mais sênior, contratar gente mais barata, mais cara, flexibilidade, trabalho remoto, sei lá. Tentaram de tudo e não tiveram resultado. Né? Por que vocês entenderam que era cultura? Como é que foi que vocês chegaram até esse nível de clareza e consciência? E por que vocês decidiram trabalhar isso? Eu não vou te responder dizendo que eu decidi que o meu problema era a cultura. Não, aí também eu estaria sendo injusto, não foi isso. No meu caso, coincidiu da minha empresa ter essa guinada para o ramo de incorporação no nosso litoral, e aí isso, consequentemente, como você bem falou, geraria um crescimento exorbitante no meu negócio. E era claro que a gente precisava de uma organização melhor para isso. Então, naquele momento, eu não tinha clareza que a cultura era a solução. Né? A gente se conhece pessoalmente antes de profissionalmente, e eu te seguia nas redes e comecei a ver teu conteúdo. Né? E teu conteúdo começou a me indicar que aquilo poderia ser um caminho. Né? E a gente foi. E aí eu chamei meu sócio, pedi para te acompanhar também. Rapaz, vai vendo aí o que esse cara fala e tal. E a gente resolveu apostar. Não sabíamos que seriam tão certeiros, né? Mas eu te dizer que ali, naquele momento, eu tinha certeza que meu problema era a cultura, não tinha, pô. Né? Eu tinha um problema que eu precisava me organizar, né? Respondendo por mim é isso, Guilherme. Como eu cheguei aí, foi isso, tá? No nosso caso aqui, eu estava estudando muito sobre gestão, melhoria de processo interno, estratégia de marketing e vendas, e o algoritmo, pela graça de Deus, enviou um vídeo do Guilherme e passei a segui-lo nas redes sociais e de fato o conteúdo fazia muito sentido, muito sentido. Nosso problema primordial era pessoas, nós não tínhamos as pessoas certas com os comportamentos certos, porque a gente não tinha fundamentado bem os nossos alicerces. E com isso a nossa gestão, por mais que a gente se preocupasse e investisse nela, não solucionava os nossos problemas. Então, o que me fez tomar a decisão de entrar no programa e investir em cultura organizacional é ter um time de colaboradores que pensem, que nem eu e meus sócios, né? E tomem decisões que nem nós como sócios. Então, e isso ficou muito claro para mim, essa necessidade para retirar essa dependência que tinha, era uma gestão muito centrada
nos sócios, e a gente então tomou essa decisão, conversando com meus sócios, eles todos foram de acordo, e com isso estamos aqui. No meu caso também foi bem parecido. Eu brinco que esse negócio aqui escuta a gente, né? Então começou a aparecer para mim. Eu falava muito sobre isso na empresa. E aí começou a aparecer para mim. E aí eu não sei, eu brinco, eu não sei se eu sofri uma lavagem cerebral do Guilherme ou se realmente ele me convenceu, mas realmente tudo que ele falava fazia muito sentido. E aí foi só seguindo com o processo. Muito bom. Então, Eu confesso. Pode falar, Johnny. Continue você, Lorivaldo, eu termino. Tá legal, então. Então, Guilherme, eu tinha essa noção de que a gente precisava ser mais organizado dentro desse princípio do Código da Cultura. Mas o Código da Cultura, ele tem muita gente que tem na plaquinha. E eu sempre via que era difícil, fundamental, mas muito difícil ele funcionar como funciona. Como funciona hoje, como funciona com a EP, como funciona com alguém que trabalha só com cultura, que te dá um apoio totalmente com cultura. Eu quase que faria outra pergunta aqui. Se não fosse uma empresa como a EP+, ou qualquer outra que tivesse essa habilidade e essa competência de acompanhar a gente no processo, a gente conseguiria implementar a cultura como a gente está implementado hoje? Não. Eu não conseguiria. Sabe, eu não conseguiria, porque eu sou um empresário, eu tenho um monte de coisa, eu tenho essa ideia da necessidade do Código de Cultura como fundamental. Isso está em qualquer livro de administração, você vai estudar isso aí. Só que implementar com tanto detalhe, olha para isso, olha para aquilo, faça isso, e que está junto com a gente ali e tal, sabe? Pega na mão, fala, direcionamento, repetindo, e aí, isso, e aí o movimento, né? O movimento de cultura é um movimento pesado, né? Ele está na base da pirâmide. É um movimento pesado. Então, você fazer um movimentão, como disse o Johnny, nós, todo mundo aqui, é só você querendo. Só você tendo essa visão, só você querendo, e parece que tudo que você vai ali, até a gente mesmo bloqueado, pô, é difícil e tal, né? Mas isso acontece. Então, eu tinha essa noção. E aí, o que acontece? O meu filho trabalha com a gente, né? Até de pouco tempo para cá, ele começou a trabalhar com a gente junto com um sócio meu. Esse sócio meu viu você nas redes sociais, alguém de vocês fez um contato e a gente não iria na imersão. E meu filho comentou comigo que queria ir nessa imersão. Eu falei, eu vou com você, que eu acho isso legal, vamos lá. E aí nós já fomos pensando assim, falar, se esse trem for uma furada, nós fica lá só 1 hora, 2 horas e vem embora. Nós fomos comentando, falou, Gustavo, não, não preocupa não, vamos lá. Mas se for mais um daqueles negócios que você compra por aí e não faz sentido, né? E aí, esse não faz sentido, foi o que ele mais perguntou. Faz sentido? Faz sentido? Faz, né? Então foi assim, eu fui com o Gustavo, falou, vamos lá ver, vale a pena, a gente tem que fazer um movimento. Eu sou daquela linha que, assim, existe sempre uma saída, sabe? Jamais se dê por fechado. Acho que isso é fundamental. E foi nessa linha que falei, o que custa ir para São Paulo aí? Não dá nada. E aí, foi em tudo, né? Deu certo, e aí a gente encontrou vocês aí. Continua o desafio, mas está muito bom. Fala, John. Vamos lá. Quero. Vai ser rápido. Na verdade, assim, eu não vou dizer que eu sabia também que era exatamente cultura. Eu sabia que eu precisava implementar cultura em algum momento aqui. Só que eu sempre achei uma dificuldade muito grande, né? Porque não é um processo rápido, não é fácil. Você precisa das pessoas, você precisa parar e ter tempo para você se organizar, fazer isso. Então, eu nunca encontrei um método verdadeiramente bom para fazer isso.
E aí me deu um estalo, na verdade, depois de ter procurado e feito todos os processos, mudar gente, mudar pessoas, colocar gente aqui para me ajudar, nada disso funcionou. E aí me deu um estalo assim, por que essas empresas grandes, né, elas conseguem fazer o que elas fazem, conseguem ter tantos colaboradores, com tanta gente engajada, enfim, e obviamente todas elas têm problemas como nós temos, independente do tamanho da empresa, mas por que elas conseguem ser tão grandes e a gente não? Aí me deu um estalo, será? Se nada disso adiantou, realmente é cultura. E aí acho que é o algoritmo igual da Carol. E falou, eu acho que deve ser isso. Aí começou a sair o Guilherme de novo. Instagram. Falei, só pode ser isso. E aí ele começou a falar e começou a mostrar o método e vai ser fácil. Falei, vou embarcar nessa. Eu acho que deve ser. Deve ser o sinal para a gente realmente conseguir implementar essa cultura aqui no restaurante e a gente ter e decolar do jeito que a gente precisa decolar. E foi aí que cultura realmente faz a diferença e a gente nota que a gente devia ter feito isso muito antes e não agora, sabe? Não só nas pessoas, mas a gente nota o resultado financeiro também de tudo isso. É monstruoso como isso demonstra o antes e o depois. Então, é por aí. Boa. Galera, muito bom. Eu queria entrar em talvez mais 2 perguntas aqui, antes da gente finalizar, que eu acho que faz muito sentido, que é o seguinte. O Lorivaldo tocou num ponto que eu acho que é muito legal, né? Empreender é difícil, trabalhar é difícil, viver é difícil. As coisas levam tempo às vezes, né? Empreendedorismo não é uma bala de prata e um tiro mágico, né? Um relacionamento dura tempo. Para eu ter um filho demora 9 meses. Para eu ter um uísque bom e tomar um uísque bom dura pelo menos uns 12 anos, 15 anos. Né? Um vinho bom, de qualidade, que tem valor no mercado, é 20, 30 anos. E a gente não dá para achar que empreender é uma bala de prata. Quando eu trabalho cultura organizacional, segundo o Lorivaldo trouxe, é o mexer na base, velho. E mexer na base dá trabalho. É igual eu ter um prédio de 40 andares, 50 andares, são 50 funcionários e dizer, cara, vamos ter que fazer uma reforma na fundação. É muito mais delicado, mais complicado. Uma vez que eu mexo na base, eu movo a empresa inteira. O gasto de energia, ele acontece. Mas quem disse que é fácil, né? Difícil é continuar da mesma forma, com os mesmos problemas, né? Com as pessoas erradas, com preso na operação. Então eu queria que a gente trouxesse aqui assim, vamos imaginar que vocês entraram no programa e começaram a ter acesso ao conteúdo, começaram a entender as coisas, participaram da imersão, começaram a entrar no método, começaram a entrar. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? O que foi que aconteceu durante esse processo? Quais foram as mudanças de chave, de mentalidade que vocês tiveram, que fizeram vocês destravarem? É tipo assim, falar agora eu não quero mostrar que isso aqui é uma coisa fácil, mas talvez seja a única saída para a gente sair da situação que a gente estava, né? E tem os desafios, pô. Empreender é difícil, empreender não é fácil. Então, queria que vocês falassem um pouquinho como foi esse processo. Beleza, acreditei no método, entrei, comecei a implementar. Como é que foi as coisas boas e ruins que vocês tiveram durante o processo? Guilherme, no meu caso, velho, eu acho que eu vou te falar que o presencial mudou, tá? Beleza, A imersão. A imersão lá da online deu uma base legal, a gente construiu, mas o presencial, a imersão presencial fez com que eu saísse, eu não sei se você lembra disso, a gente saiu com o código pronto, só precisando dar aquela maquiada nele, né? Botar o marketing, botar a imagem para ficar mais impactante. Então, assim, a imersão é legal, a gente tem uma base teórica boa, mas no meu caso, eu não sei se isso é individual, não quero ouvir os outros aí também, mas no meu caso ficou bem mais claro com a presencial. Eu acho que ali você dá uma pancada maior, né, nos assuntos e deixa as coisas ainda mais claras pra gente. A gente destrava, né? Tu destravou ali, né? Porque são 2 dias imersos com o teu sócio, 24 horas praticamente comigo.
E ali é um mix de várias coisas ali, e não é só teoria, tem muita prática, porque tu falou que saiu com 100% do teu código pronto lá dentro, né? Pronto, bicho, só precisando dar aquele banho de marketing. Foi isso. No nosso caso aqui, quando eu fui para o evento presencial, o conteúdo era muito novo para mim. Então, eu saí muito autorreflexivo e pensando. Porque, assim, realmente, até você identificar a sua missão, né, como empresa, o porquê você faz o que você faz, não é fácil, assim, não é de uma hora para outra, num evento, você refletindo e já sai ali a resposta. Né? Então, eu saí refletindo sobre isso, refletindo que, de fato, a empresa ela é reflexo do dono. Então, foi realmente assim, olhar muito para dentro de mim, para dentro de nós como sócios, como são as decisões, o que está por trás das decisões que a gente toma diariamente, né? Que a gente foi passando a entender, enxergar de fato os nossos valores, os valores que a gente vive. Então, a partir do momento em que eu comecei a refletir, a construir o código, conversando, sempre alinhando com os meus sócios, que as coisas foram ficando mais claras. E de desafio agora é não ser apenas uma declaração, é a gente viver isso no dia a dia. E a gente deixou claro, inclusive, no nosso código, que a nossa cultura, o nosso código é metade do que nós somos e metade do que queremos nos tornar. Então, nós não estamos satisfeitos com o que somos agora, mas essa é a nossa identidade. Nós valorizamos quem somos, mas queremos nos tornar ainda melhor. Bacana. Então, posso eu ir? Bora. Então, bacana. O meu desafio aí, Guilherme, como eu havia dito, eu tinha uma noção da necessidade de conhecer do código. Como disse o PC também, na imersão, me deu mais segurança, porque eu vi completar um processo que eu tinha noção, mas eu via ele muito mais difícil de ser implementado. Então, na imersão, eu conheci outras situações que fazem parte do código de cultura e que sustenta o código, que não ficaria só nessa implementação, nessa definição. Bacana. E aí, o meu desafio foi, numa das situações necessárias, é a energia. Como é que você vai energizar alguém sem energia? E a cultura, energizar, a cultura é energia. É informação, é clareza, é conhecimento com energia. E aí, isso para mim foi um desafio. Eu falei, primeiro, quando eu fui no código, lá na imersão, falei, agora para eu conseguir isso, eu chegar lá no final, eu tenho que manter a minha energia. Isso vai ser fundamental para mim. Eu quero e eu vou. Eu vou conseguir. Então foi fundamental eu estar muito concentrado. Estou. Eu acho que isso foi uma injeção muito boa de ânimo. E porque essa energia ela reverbera. A gente não está sozinho. É uma energia que a gente manda, que a gente recebe. E que aí isso é um barco com todo mundo remando igual, remando na mesma direção. O vetor está organizado. Está no mesmo sentido, né? Então, para mim, foi desafio manter concentrado, manter o meu otimismo, né? O meu positivismo e fazer o meu ritual de energização. Vou compartilhar contigo, que você falava lá, ó, você contou lá, eu levanto de manhã, faço uma oração e tal, não sei o que, vou malhar, aí eu faço a minha oraçãozinha ali, tem dia que mais concentrado, outro dia mais corrida, mas não deixo de fazer e tal, né? Eu vou naquele ritual. E também vou malhar e depois eu vou trabalhar. E como não é nada fácil, falar, hoje eu não vou não, hoje não tô afim, não vou não. E se eu não for, o meu dia fica pior. Aí eu vou me energizar primeiro, porque eu preciso da minha energia. Ah, não vou, seu dia vai ser pior, o dia inteiro pior. Então essa história de se manter forte, sabe, a gente mesmo manter forte,
foi fundamental e é meu desafio. Maravilha, hein? Meus desafios, eu tô no interior do Rio Grande do Sul, então eu não pude ir na imersão. Eu tenho minha filha pequena vai fazer 2 anos agora domingo, então tenho que dar. Tem uma pessoa aqui que não foi na imersão. Vamos ver o depoimento dela agora, o destrave dela ali. E aí, quando surgiu a questão da cultura, eu sou muito imediatista. Na hora que eu escutei o rapaz, né, me trazendo tudo, eu digo, é isso que eu quero. E aí, eu brinco, se eu conseguir convencer o meu pai e o sócio do meu pai e o meu irmão, não tem ninguém que me aguenta mais, né? Então, por que será, né? Eu também não sei. E aí, quando eu comecei a ver as aulas, eu pensava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque meu pai e o Carlos, né, os dois sócios, primeiros sócios, eles são muito diferentes. Meu pai é imediatista, ele é aquela pessoa que ele tem que sair, decidiu fazer, que nem eu, né? E o nosso sócio, ele já é um pouco mais, não, vamos pensar, vamos ver, ele cuida da parte técnica, meu pai da parte comercial, né? Faz muito sentido. E aí a gente foi. Então eu brinco assim que se eu conseguir convencer o Antônio Carlos e o Carlos Alberto, consigo convencer qualquer pessoa. Quando a gente colocou, quando eu trouxe, né, a questão da cultura para eles, já foi difícil conseguir os valores, a missão, a visão. Digo, meu Deus do céu, eu não consegui fazer esses homens fazendo isso aqui nunca. E aí o meu irmão também é mais novo que eu sou do meio, única mulher, né? Então, realmente bem difícil, foi bem delicado. Mas eu brinco que esse processo da cultura, ele me fez ter muita, como o Guilherme trouxe, clareza. Então, eu sei aonde eu vou levar a nossa empresa. Eu ainda falei pro meu pai, até teve um dia que ele disse, eu vou cancelar esse negócio, só passa fazendo isso. Eu disse, tu pode até cancelar, mas o conhecimento eu já tenho, tu não vai me segurar. E assim a gente foi. E hoje já chegou num ponto em que quando acontece algo fora do comportamento da cultura, meu pai vem e fala: Isso aqui estava no código? Isso aqui estava na cultura? Tu tem que ir lá e falar com a pessoa, isso aqui não está na cultura. E eu olho para eles com uma cara de palhaço, assim. Essa é a minha expressão. Né? Então, além da dificuldade com os sócios, né, como vocês trouxeram, a parte da cultura somos nós, né? Então, se você não der o exemplo, quem vai? Né? Então, ser coerente com o que você está colocando lá, fazendo. Então, eu sempre cobrei muito isso deles e de mim mesma, né? Enquanto líder, enquanto uma pessoa que tá liderando os outros, ensinando os outros. E aí teve os desafios das pessoas mais velhas. Eu tenho 29 anos e eu tenho funcionários que estão há 30 anos. Eu tenho funcionário que está há 27 anos. Funcionário que, como eles me dizem, eles me pegaram no colo. Então, fica difícil tu se impor, né, dessas pessoas de mais tempo. E aos pouquinhos, como eu brinco, eles me chamam de bruxinha. Ó, a bruxinha ali. Eu disse, eu não sou uma bruxa, eu sou uma megera. Então, Muito bom. Quando eu trouxe isso, eles devem ter pensado assim, ei, mais uma ideia furada da Carol. Né? Mas veio para ficar. Eu acho que nesses 6 meses que a gente colocou, ficou muito claro que ou você entra no barco ou você pula na água. Né? Então, eu tenho pessoas que agora a gente fez as avaliações de desempenho, que foi uma proposta, né? Mas ano passado eu fiz, mas sem clareza. Esse ano eu fiz com base em todos os nossos valores. Cada ponto a gente olhou com relação a cada um dos valores, com relação à nossa missão, trazendo muito uma palavra que acho que nem fazia parte do nosso vocabulário, que é o desenvolvimento. Tirar o conhecimento da cabeça das pessoas e trazer para o grupo. Né? Então, acho que isso foi muito importante. Né? Hoje eu consigo, como um dos nossos colegas trouxe, ver pessoas e saber o potencial delas. Eu acredito nelas, eu brinco com as meninas, eu digo com os meninos, eu acredito mais em você do que você mesma. Ela, ai, Carol, mas por quê? Porque eu vejo onde você vai chegar, porque você é alinhado conosco. Então, eu ainda brinco com elas, me deixa te desenvolver que a gente vai, né? Então, a gente trabalha muito isso, nas avaliações foi muito claro isso. Trazer o reconhecimento, né? Como disse o óbvio de ser dito, trazer esse reconhecimento. Que você foi bem nisso, parabéns, né? É muito difícil a gente dizer isso. É mais fácil a gente só, nossa, fulano foi bem, mas a pessoa às vezes não sabe que a gente achou isso, né? Então, trazer esse reconhecimento foi importante, né? A gente tem muitos planos para o ano que vem.
e o planejamento, né, do ano que vem já está sendo feito, e eu não conseguiria se não tivesse essa parte da cultura bem desenhada. Para vocês terem uma noção, um dos nossos valores é o entusiasmo. Na segunda-feira de manhã eu faço aquela pergunta que todo mundo acha que odeia, mas eu faço igual. O que te entusiasma? O que te motiva? O que te faz acordar toda manhã? O que te faz estar aqui? Fica um silêncio. Aí teve um dia que eu tive que perguntar, gente, mas vocês entendem o porquê que eu tô fazendo essa pergunta? Aí todo mundo ficou me olhando. Aí eu disse, gente, nós trouxemos aquele dia na cultura que o entusiasmo é um dos nossos valores. Nós acreditamos que pessoas entusiasmadas conseguem chegar nos seus objetivos. Se você não tiver entusiasmo para sair da cama, você não tem por que estar aqui. Então, se você não consegue elencar um motivozinho mínimo para nos dizer, então eu acho que cada um tem que olhar para si e pensar: ah, pra quê? Eu tô entusiasmada por isso, eu tô entusiasmada por aquilo, e assim vai. Mas é difícil. É difícil até tu falar sobre o que tu é grato, o que tu é entusiasmado, o que te anima, o que te motiva, qual o teu sonho. É bem delicado, pessoal. Tem uma cultura de não fazer isso. E tu mudar a cultura de alguém é bem desafiador. Carol, eu faço das suas palavras as minhas. Faço das palavras da Carol as minhas. Pelo amor, é isso mesmo, sabe? E aí eu também vou pegar o gancho do PC também. Acho que a transformação também foi na imersão. Eu até cheguei a falar para a Hannah e para a Daine depois que a gente terminou. Eu falei, olha, hoje eu sou 100% uma pessoa melhor. Eu só não chorei na imersão porque, né, ia pegar meio mal. Mas quando eu declarei minha missão, o bicho pegou, viu, velho? Foi não, Guilherme? Guilherme lembra? Nossa, mas Foi. e pegou assim, lá no meio da sua alma, sabe? É um ponto quando a Mas gente isso é bom, consegue né, bicho? entender o Isso que a diz gente muito, quer né, e o cara? que a gente não quer mais. Exato, exato. Então ali, eu acho que mais do que a gente entender, eu vou falar até por mim, assim, de ser de uma origem chinesa, que culturalmente é muito distante de uma brasileira, e a gente vem de um restaurante que tem tradição, você precisa dar obediência para os mais velhos, o que a Carol também falou sobre, tem funcionários com mais de 30 anos e viu a gente nascer e tudo mais, peguei você no colo, o que você está falando, sabe? É muito difícil a gente ouvir o que eles estão falando e falar assim, por mais que você esteja certo, você também está errado, alinhado com o que a gente quer hoje, sabe? Então a mudança também é difícil. Poxa, e como é que dá aquele estalo, aquele principal desafio, aquele senso de mudança? Foi na imersão. Na imersão eu consegui entender e conseguiu tocar bem no meu coração e falar assim, olha, hoje eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Hoje eu consigo ser mais forte, falar para os meus pais, olha, a gente tem que seguir dessa maneira. E não mais de como estava, porque se a gente continuar dessa maneira, a gente não vive mais. Né? E a gente começa a refletir daquela maneira e mais do que isso, refletir a tua verdade para todo mundo que está aqui com você. Você quer continuar? É assim, dessa maneira. Você não quer continuar? Continua de outro jeito. E não falando que você não está certo, que a pessoa não está certa, mas ela precisa vivenciar o que ela acredita que seja verdade para ela, o que ela realmente quer da vida dela. Talvez não seja aqui com a gente, seja em outro lugar. Né? E eu realmente sou um entusiasta para isso e dizer para ela, numa boa, sabe? Você tem 30 anos aqui, legal. E eu ficava assim, naquela coisa, nossa, tem 30 anos de casa, imagina só, ele sabe tudo aqui dentro, deve ser um deus, né? E não, eu acho que hoje eu sou entusiasta para falar para essa pessoa, você trabalhou 30 anos aqui, legal, obrigado por tudo que você fez, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente tem muita gratidão pelo que você fez, eu acredito que você também tenha por nós, mas talvez não seja mais o momento de você ficar aqui conosco, porque você não está querendo enxergar a mudança e o caminho pelo qual a gente quer seguir. Né? Então, fala assim, o que a gente pode fazer para te ajudar, para você entender que aqui não é mais o teu caminho, sabe? E a pessoa mesmo vai sentindo que isso. Eu fiz uma reflexão com eles quando estava meio bagunçado. Eu trouxe algumas coisas. Eu disse, olha, o que você pensa da empresa? O que você fala da empresa? Quando você está num lugar que você está insatisfeito e ainda permanece ali, isso fala sobre quem? Fala sobre a empresa ou sobre você? Eu disse, eu quero trazer uma reflexão para cada um, de que vocês pensem se é o que vocês querem. Vocês querem estar aqui dentro. Uma empresa essa que tem muitos defeitos, mas que tem muitos mais acertos do que erros, do que defeitos. E também uma empresa
que faz tudo o que é possível por vocês. Mas o que eu estou fazendo, que é o meu melhor, talvez não seja o melhor para você. Talvez você queira mais do que eu posso. Exatamente, cara. Né? Então, e daí, Exatamente. uma semana depois... E a gente sempre fica naquele senso. E a gente fica naquele senso, será que a gente ainda fez bastante? E a gente fica naquela, né? Uhum. Não tem cultura certa e cultura errada, né, gente? Assim, tem a cultura da empresa de vocês. Não é a gente, como dono, empresário, que tem que ficar se adaptando à cultura da empresa. É a empresa que tem que se adaptar à nossa cultura. Mas antes vocês não tinham essa clareza. Hoje vocês têm, né? Cara, a gente não tem que querer que as pessoas... Eu não quero atrair ninguém. Eu quero que as pessoas queiram trabalhar comigo. Eu não quero reter ninguém. Eu quero que as pessoas tenham vontade de ficar. Né? E só tem uma forma das pessoas terem vontade de ficar. É pela cultura. Porque pelo salário, cara, se a gente atrai pelo salário, a gente perde pelo salário e cria uma cultura mercenária. Mas só tem uma coisa que vai querer fazer com que as pessoas fiquem e atrair as novas pessoas e pessoas boas que normalmente têm empregados, que é cultura. Galera, a última pergunta, talvez a mais importante, na verdade, assim, eu acho que a gente conduziu tudo isso aqui para a gente tentar fazer essa última pergunta, mais uma vez, talvez até mais direta ao ponto de vocês. A linguagem do mundo dos negócios é financeira, empresário está buscando sempre retorno sobre investimento, resultado. A pergunta que eu faço para vocês é: quais foram os resultados que vocês já colheram, sejam financeiros ou não financeiros, que vocês podem atribuir uma parte ou o todo à cultura? E quais são os resultados que vocês ainda esperam colher daqui para os próximos 12 meses ali? Se fosse de maneira bem objetiva, bem direta, mensurável, se for o caso. Velho, o meu mercado é muito competitivo, né, Guilherme? Você sabe disso, construção civil, aqui na minha região tem muita coisa. A minha empresa tem 24 anos, eu sou sócio fundador, e depois de 22 anos eu resolvi enveredar para aquele local ali. Muita gente pergunta, pô, PC, tu vai para ali agora, não tá cheio de gente, tá cheio de gente com uma cultura não tão clara, com cultura fraca, e a gente chega com cultura, com diferencial competitivo, com nossos valores bem definidos, com nossa missão bem definida, com nossa visão bem definida, e a gente destoa. E não destoa porque eu estou dizendo, o mercado nota, as vendas acontecem, a velocidade de venda é boa, a qualidade da venda é boa. Então, assim, eu implementei meu código em abril, né? Então, todo evento que a gente faz muito evento de lançamento, de ativação dos clientes. E eu sempre falo, você foi até para onde, Guilherme, em São Paulo? Eu sempre abro meus eventos falando de cultura. Eu procuro também não ser prolixo demais, né? Mas eu sempre escolho ali um diferencial competitivo, um valor para ir descascar melhor e ficar mais claro para todo mundo. E o povo aceita isso, o povo quer consumir a gente, porque a gente tem uma cultura forte, firme e transparente, né? Muito clara. Então, assim, vou te dizer daqui a um tempo, né, incremento de faturamento, mas já está óbvio isso, a gente já está indo para esse caminho. Né? Então, aqui no meu caso é isso, cara. Aqui no meu caso, eu diria 2 resultados. O primeiro é a equipe engajada. Nós, de fato, temos uma equipe hoje que se alegra de trabalhar. Nessa semana mesmo, no início da semana, conversando com um dos nossos colaboradores, ele estava compartilhando com a gente que ele não tem o problema de, quando chega no domingo, e lamenta porque segunda-feira é um dia em que ele tem que trabalhar. Ele é feliz aqui trabalhando com a gente. E além dos colaboradores engajados também, é você ter uma empresa que você está feliz com essa empresa. Você não está construindo uma empresa que apenas te dá lucro, mas que você realmente se identifica. Você está feliz com o que você está construindo. Porque não adianta você ter lucro, mas você olhar para a sua empresa e você não está feliz com a equipe. A coisa ali não flui, assim, não te dá energia. E, de fato, hoje nós temos um escritório com uma equipe muito engajada e nós
como donos ali, presente no escritório, a gente olha para a equipe, a gente olha para toda a dinâmica, tudo que está acontecendo, e a gente realmente sente que estamos cumprindo com o nosso propósito e estamos felizes com tudo que estamos construindo. E de resultado que a gente tem para os próximos 12 meses, eu diria que é dobrar o nosso faturamento e impactar vidas em todo o Brasil. Show de bola, hein? Coisa linda. Muito bom, Andrezão. No nosso caso, a principal proposta que eu fiz aos outros sócios quando a gente entrou foi que eu queria que eles tivessem uma aposentadoria saudável. Eu não queria que eles estivessem trabalhando pro resto da vida deles, atrás de dinheiro, né, e gastando tanta energia quanto eles gastam, como hoje, né, na época a gente gastava. Então, quando a gente veio com esse propósito, né, um dos meus principais é esse. Né, tá no nosso plano do ano que vem, inclusive, ter um fluxo de caixa saudável, continuar crescendo, porque a gente vem crescendo. Né, a gente faturou mais de 2 milhões esse ano do que do ano passado, né, suprimos a nossa meta. Mas a gente ainda tem um caminho pela frente, que é no ano que vem. Um dos nossos 8 projetos é esse, melhorar nosso fluxo de caixa, continuar crescendo e melhorar nosso fluxo de caixa. Né? Segunda coisa que eu acho que veio como um ganho muito positivo foi tomar decisões, né, de forma mais clara, de forma mais correta, com coerência, que isso a gente vem, que o que a gente plantou, a gente está colhendo. Então, hoje, a gente tem uma equipe que vem trabalhar realmente como o colega colocou. Tu não vê que não tem ninguém se arrastando, as pessoas vêm com ânimo, as pessoas estão dentro dos nossos projetos, estão animadas, né? Final do ano tá bombando, tá muito animado, as vendas estão indo bem. E eu acredito que tudo isso fez parte, né, de todas essas mudanças que a gente fez. Para 2025 a gente ainda tem muita coisa para fazer, muito projeto bacana, mas eu acredito que se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai finalizar o ano que vem alcançando todos os objetivos que já estão sendo traçados agora. Top, hein? Coisa boa. Então, para nós, Olivaldo. para nós, a gente já tem um ganho muito grande, ainda não dá para, como disse o PC, não vou te falar de números ainda, financeiros ainda, com certeza. Nós somos uma empresa que cresce, estamos num mercado que é muito competitivo, mas também é um produto que é de extrema necessidade, consumido por todo mundo, seja pessoa física, jurídica, o produto é muito bom. E o ganho que já acontece é que eu vou encerrar com a primeira pergunta do exemplo que você deu do Rambo. Hoje não é só um Rambo, hoje tem um monte. Hoje a gente tem uma porção hoje a gente tem um exército, né? A gente tem pessoas, a gente distribuiu as armas. Então, assim, hoje a gente tem um time forte, que é um dos pilares aí, né? A gente tem um time forte e eu vejo que esse receio de ser agressivo, no bom sentido, né? De mercado, de avançar, de competir. Como disse o PC, que foi para uma área que falou, você é doido? Falou, não sou não, estou preparado. Então, assim, para nós também é esse sentimento que a gente já tem hoje, esse sentimento de que a gente está preparado, não eu estou preparado. O nosso time, nossa liderança está preparada, como diz, com sangue nos olhos, né, para buscar melhorias. Então, isso está muito legal, isso é contagiante, esse entusiasmo que vocês colocaram aí, essa energia, né? Então, assim, a gente está, hoje, o nosso ganho, isso para mim não tem maior, porque o resto, para o financeiro, a base da pirâmide é a cultura, o financeiro está lá no topo. Então a gente mexeu na base da cultura, agora o financeiro vai chegar. Eu não tenho dúvida disso, né? Em todos os termos. Então o nosso ganho é esse, Guilherme. Coisa linda, cara. Muito bom, muito bom. Exército, baita aprendizado. Para fechar, Johnny. Sendo bem objetivo, crescimento aí de 25% de faturamento. Hoje a gente está com 25 funcionários. Para os próximos 12 meses, a gente pretende, no mínimo, dobrar para 50 ou talvez 60 funcionários. E para estar alinhado com a nossa missão, que até 2030 a gente pretende estar em 5 destinos do Brasil.
Então é um objetivo bastante ambicioso, mas a gente está alinhado. Então são esses números assim que a gente consegue trazer para vocês que realmente com cultura a gente vai longe. Coisa linda. Isso é EP+, senhoras e senhores. Sorte, não é sorte, na verdade. Acho que é método, mérito de vocês. Não existe cultura forte, empresa com propósito, como vocês estão construindo hoje aí, sem uma liderança forte. Então, reconhecer, né, vocês por isso. Sorte, talvez, ou azar é de quem ainda não se atentou que talvez cultura seja uma das únicas saídas para construir culturas e times fortes e ter esse crescimento. A gente está nesse movimento de planejamento estratégico de cultura 2025 e se você quer estar junto com esses 5 empresários aqui, ó, que estão num nível de maturidade diferente, todos eles crescendo, todos eles criando empresas com propósito, todos eles ajudando a nossa missão de tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. A gente junto está construindo a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. Vão ser 10 mil empresas com selo EP+. Provavelmente todos vocês aqui já têm. E se isso faz sentido, se você quer conhecer um pouco mais, eu vou deixar um QR Code, né, na tela. Vai passar um QR Code na tela aqui. Antes da gente finalizar esse episódio de hoje, eu reconhecer todo mundo que está aqui, que é um QR Code que vai te ajudar a planejar estrategicamente 2025 para que você construa cultura e times mais fortes. Esse diagnóstico vai ter a nossa inteligência artificial junto com nossos estrategistas e consultores de negócio, vai tirar um raio-x do teu negócio, vai te dar um plano de ação do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times fortes, assim como, né, esses 5 colegas, amigos e parceiros de negócio estão tendo hoje aqui. E a gente vai te dar um plano, cara. Se você for autodidático e conseguir fazer, ótimo. Se não, se achar que faz parte e faz sentido para você estar com a gente aperta a mão e faz negócio também. E quem sabe você não receba o selo de empresas com propósito, assim como esses 5 já receberam. PC, Johnny, Andrezão, Lorivaldo, Carol, gratidão demais por esse momento. Que bom ter conversado com vocês, entender um pouco mais o momento que vocês estão, saber que as empresas de vocês estão crescendo, vocês estão só para a base, né? Faturamento, resultado, é consequência. Ninguém está olhando da porta para fora. Quando a gente começa a olhar da porta para dentro, resolve os problemas da porta para dentro, as coisas funcionam. Queria reconhecer vocês aí, né? Orgulho aí poder estar caminhando junto com vocês. Contem com a gente, com a EP+, aí também em 2025. Tá? Acima de tudo, vamos estar junto com vocês aí, a gente não larga vocês por nada. E espero um 2025 próspero aí, bons negócios pra gente. Obrigado a todo mundo, obrigado a todos. Obrigado pelo convite, Guilherme. Bom demais conhecer vocês, turma. Muitos líderes que eu estou admirando aqui só de ter essa conversa. Carol, o próprio Lorivaldo, o Johnny aí com a empresa familiar, nosso amigo André, parabéns aí para vocês, velho. Guilherme, tu tá treinando na turma boa, né? Bora! É isso aí. Empresas com propósito, pô. Não é movimento de abraçar a árvore, não. Isso aqui é Brasil, pô. É a força do Brasil. Bora construir Brasil. Empresas com propósito são empresas mais lucrativas, mais felizes, mais engajadas. E aí não dá para competir com a empresa com propósito, não. Guilherme, a gente não deu valor, mas eu tô falando. Não enfatizou muito, mas eu tô com vocês aí no planejamento estratégico, tá? De 25, 26. A gente está desenhando aí, só para você ter ideia de números, 400% de incremento no faturamento desse ano para o próximo, beleza? 400%, uau! Olha aí, coisa linda. Conta comigo. Vamos fazer isso acontecer. Parabéns, PC. Tamo junto, galera. Grande abraço para vocês. Obrigadão aí pelo tempo. Vai ajudar muitos empresários aí também. Pode ter certeza que tem muita gente esperando por a gente como líder. Assim como tem muita gente esperando por vocês como líderes, tá? Quando a gente muda, a nossa empresa muda. Quando a gente muda, a gente impacta muita gente. Tem muita gente esperando por vocês ainda como líder. Então, incendeiem, coloquem cultura forte do jeito que vocês acreditam, tragam as pessoas certas e vocês vão incendiar esse negócio. Não tem como competir. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço.